Boa noite, Osvaldo. Boa noite, eu. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo bom? Prazer em tê-lo aqui. Que bom. Obrigada de aceitar o nosso convite. Eu sou a Josefa Fernandes, sou psicanalista pela Sociedade de Psicanálise de São Paulo e do GEP de São José do Rio Preto. Faço parte de uma comissão do Conselho Profissional ligado à FEBRAPSE. Nós temos um projeto no qual o nosso interesse é apresentar a psicanálise à comunidade. Tá? E hoje o nosso convidado é o Oswaldo Luiz Barizon. Ele é psicanalista, mestre, né? Mestre de letras pela Unesp, psicanalista didata da Sociedade de São Paulo, membro da comissão editorial da Revista Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Ele é membro efetivo com funções didáticas do grupo de estudos GEP de São José do Rio Preto e região. E ele, dentro do grupo GEP, ele é diretor, secretário, né? Tem essa função. Bom, hoje, Oswaldo, nós convidamos você para falar sobre a história da psicanálise. Claro que a história da psicanálise é muito ampla, né? Não seria possível em uma live falarmos, né, sobre muitas coisas, mas eu gostaria que você iniciasse falando, assim, como é que surgiu a psicanálise na mente do Freud? O que estava acontecendo, né, quando nasceu essa ideia para o Freud, né, dentro do contexto social, político da Europa, né? Então, a palavra está dada. Obrigado, vamos ver. É lógico que dá para fazer só um voo muito superficial, né? Não é mesmo a intenção, né, numa live a gente aprofundar como talvez um historiador consiga fazer, né? A gente tem que lembrar que no final do século XIX, né, o mundo estava numa efervescência, porque todo o processo científico estava aberto, desde Darwin com as teorias da evolução, já desde o Descartes mesmo com o discurso do método. Então o mundo estava em efervescência. Viena era um grande centro de produção de ciência. Era uma das cidades que muita coisa estava acontecendo importante, né? A Faculdade de Medicina de Viena era uma universidade, uma faculdade muito importante para o mundo, trouxe várias contribuições. O Freud se aproxima da medicina, né? Vai fazer medicina. Durante a faculdade ele já fazia traduções do Stuart Mill, né? Então ele já fazia, estava se aproximando, o final da faculdade dele, ele fazia um curso, foram 3 anos estudando com Aristóteles com o Brentano, Franz Brentano, que é o cara que inventou a psicologia positiva. Então esse ambiente do positivismo estava muito forte ali em Viena, e o Freud bebeu muito disso, aproveitou muito dessa coisa. Não é coincidência, eu acho, que as sociedades da quarta-feira, quando começa mesmo uma organizaçãozinha da psicanálise, se dá no mesmo horário que o Freud fazia as aulas com o Brentano, né? Então, me parece que essa questão já é continuada, né? Mas o Freud, antes de se aproximar às questões da psicanálise, ele faz um percurso que vai da fisiologia, depois da neurologia. É muito importante a participação do Freud na neurologia, principalmente da paralisia infantil baseada nas questões cerebrais. É ele que faz o primeiro mapeamento grande, assim, e o livro dele, até na metade do século passado, era usado em toda a Europa no curso de neurologia. Esse livro nós nem olhamos ele em psicanálise, porque ele não tem interesse para a gente. É uma coisa de onde lesou, faz tal coisa. Esses modelos todos ele vai aproveitar depois, né? Também é importante a gente pensar nessas questões. Bom, um dos primeiros trabalhos que o Freud faz, ele vai para a Itália para estudar o aparelho reprodutor das enguias. Então até a gente brinca, ele começou pela sexualidade tentando entender, porque as enguias eram um mistério, até hoje é um pouquinho misterioso como é que a enguia faz para se reproduzir, porque não se sabe direito qual é
o aparelho sexual dela. E tanto ela pode ser macho ou fêmea, dependendo das situações que acontecem. Então, ela sempre foi uma coisa meio misteriosa, assim. Então, depois ele vai para o laboratório do Buck, né? O grande fisiologista, e ele faz todo um desenvolvimento de técnicas. Essa ideia das baías de mielina, de fazer o acompanhamento de cada processo de conhecimento dos neurônios, né? Isso é ele que faz, inclusive a técnica que foi usada de pintar as células nervosas com nitrato de ouro, né? Nitrato, acho que é. É ele que faz. Então ele tem muita participação. A xilocaína, né, esse anestésico local, é o primeiro anestésico local. Ele poderia ter patenteado isso, né, nesse período. Só que ele desejava ser professor da universidade. Só que ele era judeu e havia todo aquele ambiente antissemita em Viena. E ele não consegue, ele demora muito, só vai ser depois que já é famoso, que ele vai ser aceito como professor. Ele dava as conferências como professor convidado, né? Ele dava alguns cursos, algumas vezes por ano, né? E ele só tinha um caminho, como ele era muito pobre, ele não tinha como se bancar, que era a questão da clínica. Então ele se aproxima como um tutor, um incentivador do Joseph Breuer, que era um grande clínico, uma pessoa extremamente respeitada, dessas pessoas meio unânime assim, na capital, e ele vai acompanhando o Breuer. E o Breuer dá uma sugestão, e ele consegue uma bolsa para ir para Paris estudar com o Charcot, que na época estava estudando, não no sentido de dar tratamento clínico para a questão da histeria, mas o Charcot fazia meio, vamos chamar assim, aulas espetáculos, mostrando como que era a histeria. E quer ver, algumas coisas começam a acontecer importantes já ali. Por exemplo, o Charcot vê a histeria em homem. E já começa um contrassenso, porque desde a idade do período clássico, lá desde os gregos, histeria é hister. Então é um problema no útero. Então era um problema de mulher. O homem, até que onde a gente saiba, não tem útero, né? Então era uma doença puramente feminina. Lá em Paris, isso já estava demonstrado que não, homens também tinham histeria. Então ele fica lá um ano em Paris, entra em contato, aprende algumas coisas importantes e vai percebendo que tem alguma conexão dessa questão que a gente chama de psiquismo. A primeira grande obra do Freud, isso, né, é o estudo sobre histeria, né, que ele escreve em conjunto com o Charcot, mas nessa época os dois já estão, 1895, né, eles já estão meio divergindo, porque o Freud já começa a perceber o papel da sexualidade na etiologia das neuroses, né? E o Charcot não aceitava isso, e para ele então eles tinham a ideia do traumático, tinham sim a ideia de uma sobrecarga afetiva que a mente não dá conta de processar, mas eles dois vão divergindo e o consultório do Freud começa a dar algum resultado econômico, tanto é que ele se casa depois de 8 anos de noivado, ele se casa, né, porque já tinha condições de fazer isso, e começa a ter algum sucesso no tratamento da histeria, tanto em mulheres, principalmente em mulheres, mas também em homens. E o primeiro trabalho mais próximo, já fazendo um deslocamento de uma clínica assim, mais empírica, para uma construção teórica já dessa clínica, é um trabalho que a gente não teve acesso com ele em vida, né? Que uma psicologia para neurólogos, ou projeto para uma psicologia científica, que ele escreve numa noite de Berlim a Viena, no trem, e ele escreve um texto que é baseado totalmente na neurologia, que era onde ele sabia funcionar melhor. Depois de uma visita que ele faz ao Fliess, que é um amigo dele, né, que é um interlocutor, né, ele volta com essas ideias, volta animado com muitas ideias e escreve esse texto que depois, que em 1950 nós fomos encontrar isso nas correspondências do Fliess, a gente viu que estava lá muita concepção, um texto, né, que não está preparado para publicação, ele nos dá trabalho para ler, né, para entender, mas a gente percebe que ali já estava a genialidade. Eu acho, inclusive, José, que ali ele viu a máquina do mundo, ele viu como é que tudo funcionava. Ele só precisou depois mudar a linguagem da neurologia para a psicologia,
E aí teve aquele, a primeira teoria que ele faz, ele diz que a histeria era resultado de um trauma baseado num abuso sexual, uma molestação, em algo inapropriado de um adulto que despertava a sexualidade de uma criança em um período que ela não estava pronta ainda para isso. Ele apresenta isso, ele leva ele fica muito constrangido, né? Ele apresenta na Sociedade de Medicina de Viena, que o presidente Keith Ebring é, é, chama isso de uma ficção científica, né? Ele poderia ter desistido ali, poderia ter acabado a carreira dele, mas ele assimila aquilo e mesmo isso foi em março, né? Em 23 de setembro de 1897, ele escreve para o Fliess dizendo assim: eu não acredito mais na minha histérica, desculpa, na minha neurótica, que era como ele chamava a teoria dele, né? E aí, para muitos, esse é o nascimento da psicanálise, porque aí ele entende a função da fantasia. Então ele sai do modelo orgânico e vai para o modelo subjetivo, dizendo que uma fantasia tem o mesmo poder traumático ou de organização da mente, tanto quanto um ato que aconteceu na realidade. De qualquer forma, é uma maneira de se entender o começo da psicanálise. Então, eu já falei dessa possibilidade de ser lá na psicologia para os neurólogos, tem essa carta que também que outras pessoas referem como importante, mas o importante mesmo apareceu para o mundo assim de uma maneira genial, foi a interpretação do sonho, né, que ele escreve no final de 1899, mas é publicado em 1900. E daí o mundo passou a conhecer esse início dessa, inclusive esse termo, psicoanálise, né, análise, a decomposição do psiquismo. Então é em 1900 que isso começa. No momento histórico que eu estava dizendo que estava fervendo o mundo de muitas compreensões, mas muitas compreensões voltadas para a questão da racionalidade, porque todo o positivismo havia capturado, vou chamar assim, a ciência, e até hoje nós vemos, né, essa coisa dos dados, da amostragem, da estatística, tudo isso é um pensamento positivo, né? Que marca, tipo assim, na modernidade, é o ramo científico que mais tem ganhos, assim, que mais consegue avançar, né? E o Freud vai se beneficiar disso, mas só que ele vem falar uma outra questão. Ele vem falar, olha, a gente acha que a consciência é o centro da nossa mente, mas não, ela é apenas um atributo do mental, do psíquico, como ele dizia na época, do psíquico, da alma. Também ele usava mais o termo alma, né? E aí que a gente vai ver uma inversão radical da forma de compreensão, onde ele vai formular as teorias sobre o inconsciente, como é que o inconsciente funciona, ele usa para isso os sonhos, e daí nasce essa ciência belíssima que modificou a história da humanidade, né? E que deixou um legado para nós fantástico, né? Sim. De 24 volumes, né? Traduzidos para o português, né? E fora os artigos que se perderam durante a guerra, né? Que foram queimados, enfim. E todos esse pessoal que veio junto, né? Porque a gente, é lógico, quando a gente fala de Freud, a gente fala de uma pessoa genial, talvez uma pessoa muito acima da média, muito capaz mentalmente, muito bem formado, né? Um obstinado, né? Encantador saber dele e ler as coisas que ele escreve, provavelmente a gente vai percebendo o jeito que ele fala, é uma coisa assim, encantadora, né? Bom, vocês sabem que ele ganhou o prêmio Goethe na Alemanha como como um escritor, né? Como não só um escritor, mas como um cara que contribui para as humanidades, né? Então ele é um tremendo escritor, né? Isso fez uma diferença mesmo, né? Mas tem todo um pessoal que veio junto dele, né? E esse pessoal também a gente tem que estar sempre falando do começo e depois, as gerações que foram se sucedendo, outras pessoas também geniais, né? Parece que a psicanálise tem essa sorte de pessoas muito especiais se aproximarem dela e darem contribuições que às vezes modifica bem o caminho que a gente está seguindo, né? Então, falando nisso, eu gostaria assim, de que você pudesse conversar um pouco conosco com relação o que aconteceu naquela época que fez com que o Freud
procurasse institucionalizar a psicanálise, né? Ele cria, né, uma ciência naquele momento e ele busca institucionalizá-la a partir do momento que ele passa a se relacionar com toda a corte científica da época, né? E se relacionando com pessoas muito bem preparadas naquele momento. Então, o que, que aconteceu? É, é, bom, vamos pegar um pouquinho da história pregressa disso aí, né? Desde 1900, quando ele publica Interpretação do Sonho, começa a se juntar um grupo de pessoas de curiosos, né? Médicos, bibliotecários, gente que não tinha nem formação, né? Oliver Sacks, por exemplo, não tinha nem formação, foi aconselhado a fazer um curso, inclusive, né, para poder ter algum respaldo acadêmico. Esse pessoal começa a se reunir na casa do Freud nas quarta-feira à noite. E tem intelectuais, artistas, pintores, artistas, né? Médicos também, gente começava a produzir psicanálise, assim, a se interessar disso. Era um grupo solto. Recentemente a gente começou a ter acesso às atas dessas reuniões, né? Que o Sacks escrevia, né? E é muito interessante, porque apesar do pessoal colocar o Freud como um mestre, você vê o tanto que ele dava a palavra, o tanto que ele fazia as pessoas pensarem junto. É uma coisa. Eu fiquei encantado quando comecei a ler essas atas das reuniões, né? Eu tive essa imagem de um cara muito duro, muito obstinado, né? Mas não, parece que ele era bastante maleável, ouvia muito ideias complementares, assim, o pessoal debatia muito, o pessoal animado, né? Mas não era um grupo fixo, era um grupo de pessoas que pareciam, né? Em 1907, tem um fato importante, Max Eitinton, que era um alemão, mas que estava internado lá no hospital, estava em internato, né? Não estava internado, estava em internato lá em Genebra, né? No hospital do Bleuler, do Jung, né? Ele é colega do Jung, tem o mesmo cargo do Jung. Em 24 de janeiro de 1907, ele vai fazer uma visita para essas reuniões, pede autorização para o Freud e assiste, e fica encantado. Chega lá na Suíça, em Genebra, e começa a contar para o pessoal, conta para o Bleuler, conta para o Jung, aí o Jung, 3 meses depois, vai lá, também fica encantado, e começa a levar o pessoal lá, né, de Genebra para se envolver e conhecer a psicanálise. E começa foi um momento que cresceu muito, porque o pessoal começou a usar no hospital o tratamento analítico, começou a fazer análise no hospital. Então, aquilo que era pouquíssimas pessoas que estavam fazendo, começou muita gente a fazer, e em casos muito sérios. E aquele período é fantástico, porque logo depois, no mesmo ano, em 1907, aparece o Ernest Jones lá, aí aparece o Carl Abraham, em 1908, logo no comecinho, aparece o Ferenczi, né, e forma esse grupo que de alguma maneira vai dar a base para o começo da psicanálise como instituição. Tem a viagem famosa que eles fazem para os Estados Unidos, para a Clark University, né, lá em Rochester, que vai o Jung, o Freud, o Ferenczi, e lá eles se encontram com o Ernest Jones, que nessa época estava morando já no Canadá, né? E eles fazem conferências, então sai um pouco da Europa e vai para os Estados Unidos, lá tem todo um caminho muito particular de desenvolvimento, né? Mas aí, eles resolvem fazer em Salzburgo uma reunião, uma primeira reunião internacional. Tinham, acho que 68 pessoas se reuniram, né, em setembro para fazer uma reunião, né, para discutir psicanálise. Foi a primeira reunião que eles fazem. Né? Em 1909 eles fazem 8. Em 1910, em Nuremberg, o Freud, não, o Ferenczi propõe, né, discutindo com o Freud, não sabe quem deu a ideia. Oficialmente quem propôs foi o Ferenczi, mas foi uma coisa que os dois debateram antes, né, fizeram lá um acerto, né? E aí foi aí um grupo grande, já quase 200 pessoas em Nuremberg, eles montaram a Internacional, a Associação Psicanalítica Internacional, essa que nós chamamos de IPA, né? Então é em 1910 que eles montam isso, né? E apesar das resistências do grupo, principalmente de Viena,
é eleito por força do Freud, o Jung como o primeiro presidente. Por quê? Porque tem várias explicações, mas o Jung era uma pessoa bem dotada, bem capaz, estava aplicando o método, mas não era judeu, isso era uma vantagem, não era de Viena, né? Então, essas coisas o Freud apontava como vantagem e outras pelas próprias, algumas das características de personalidade do Jung, né? Mas ele não foi bem aceito por um grupo grande de membros, né? E começa então aí as publicações, o Internacional Diurno começa aí, né? A revista de psicanálise, depois o Internacional, e começa por aí. Mas em 1911 mesmo, o Adler começa a arrumar muita. O Adler era do grupo lá de Viena. Começa a arrumar muita divergência teórica e ele precisa ser expulso do movimento. Então começa toda uma história bem pesada, né? Em 1912 tem o outro congresso, né? Teve né? O Jung é reconduzido na presidência, mas já sob um desgaste muito grande, porque ele já estava se afastando e a relação dele com o Freud já estava bem deteriorada, né? Ele não consegue terminar esse mandato, né? Tem uma divergência, ele também sai, saindo ele, saem algumas outras pessoas também de Genebra, né? Isso é um momento, um racha muito grande. E em 1913, percebendo essa situação, o Ernest Jones propõe a criação de uma coisa chamada Comitê Secreto. Que, de alguma maneira, hoje nós fazemos uma derivação disso, guardadas as devidas proporções, né? As comissões de ensino dos institutos. Né? Mas é um órgão interno que pudesse perceber os desvios. Agora, entenda isso, né, Josefa? A psicanálise não tinha conseguido ainda formular claramente um grupo teórico, homogêneo, não tinha conseguido definir bem o que era e o que não era, até onde era psicanálise, o que não era psicanálise. Isso estava muito na mente do Freud, mas não estava ainda na cultura. Não estava ainda esparramado para os seus. Então, havia todo um jogo de pessoas que se aproximavam, pegavam algumas ideias, deturpavam essas ideias, ou faziam do seu jeito, e talvez pudesse ser até um jeito melhor, por que não? Pensar assim, né? Mas não era o que estava sendo definido por esse grupo como psicanálise. Então, é um momento histórico assim, muito perigoso, muito tenso. Né? E você vê que logo em seguida, em 1915, começam as movimentações para a Segunda Guerra Mundial. Então, é uma coisa muito pesada mesmo. Né? A Segunda Guerra, desculpa, a Primeira Guerra Mundial. Né? A Primeira Guerra quebra bastante o movimento, eles não fazem mais encontro, as publicações param, Freud passa fome, né? Temos que falar disso também, né? Ele não tinha mais pacientes, né? Porque não tinha, né? Hoje a gente reclama da pandemia, mas as situações de guerra são piores do que as pandemias. São marcantes, né? Também, né? E depois teve a gripe espanhola em 1918, né? Então, bom, mas em 18, quando acaba a guerra e eles fazem o congresso em Budapeste, eles saem animadíssimos, né? Budapeste se torna uma sociedade também com os reflexos da Revolução Bolchevique lá na Rússia, se torna, torna um país, né? A Hungria se torna um país mais à esquerda. O Ferenczi tem a primeira cadeira de professor em universidade de psicanálise, é criada uma cadeira de psicanálise, o Ferenczi é eleito presidente da IPA lá no Congresso, ele sai animadíssimo, e sai com o compromisso de tentar divulgar ao máximo a psicanálise. E aí entramos já, então, nesse período, nós entramos na ideia assim, já tinham algumas sociedades, mas todo mundo queria saber como é que fazia para se tornar um psicanalista. O Freud lá, ele tenta, lá em 11, 12, 13, ele escreve aqueles artigos sobre técnica. É uma tentativa de fazer uma organização. Né? Mas, então, aí você já entra em outro campo importante, porque assim, tem os modelos que a IPA elegeu, né, em termos de formação. Eu gostaria que você falasse um pouco agora sobre a questão da formação de um psicanalista. Né? Levando em consideração esses três modelos, por favor, tente explicar, eu sei que é bem detalhado, mas tente explicar o que são esses modelos, como surgiram essas ideias,
para que o público Então, saiba. vamos lá, né? Para vocês saberem, quando alguém perguntava para mim, mas como é que. Tá, eu estou entendendo a sua teoria, mas como é que eu faço para me tornar um psicanalista? E o Freud falava, analise seus próprios sonhos. Foi o que o Freud fez. Mas o Freud também não fez só isso. Ele teve a relação transferencial, podemos chamar assim, com o Breuer e com o Fliess. São três figuras mais velhas que ele, pouco, o Fliess era um pouco só mais velho, mas ele teve uma relação transferencial que foi de muito amores e ódios ali, e pegar essas relações é muito, muito bonito, né? Mas aí eles começam a perceber que isso não era suficiente. O Ferenczi vem com a ideia de que o analista deveria fazer análise. Até a frase dele famosa, né? A melhor técnica de análise é a análise do analista, análise completa, né? Ele faz com essa palavra completa, até hoje ninguém entendeu por que ele pôs isso, porque a gente sabe que jamais uma análise estará completa, né? Mas ele pôs essa palavra, análise completa. Mas depois do congresso lá de Budapeste, eu achei, por isso que eu quis destacá-lo, né? O Max Eitinton e o Karl Abraham criam em Berlim, na verdade eles inauguram em 1920, né? Eles inauguram a Policlínica de Berlim, a Policlínica de Psicanálise de Berlim. E o Karl Abraham é presidente dessa policlínica e o Mark Eitinton é o diretor da comissão de ensino. E aí eles vão, estavam com 117 analisandos, fazendo formação, que é uma ideia. E eles criam esse modelo, o Eitinton que cria esse modelo que envolveria análise pessoal de alta frequência, o estudo teórico e a supervisão. Então, o famoso tripé e o modelo Eitinton, que é o modelo que é mais difundido no mundo. No Brasil, para você ter uma ideia, das 18 associações de psicanálise, sociedades de psicanálise que tem, 17 seguem esse modelo, né? Mas é o modelo mais visto no mundo mesmo, mais comum no mundo. E é um modelo que é muito interessante, porque pega a questão da própria análise, e aí ficou muito claro para nós que o fundamental para o analista é a sua própria análise. A parte teórica é uma parte importante, mas é só uma parte teórica, como um curso qualquer, um curso um pouco mais aprofundado, mas é um curso. E a supervisão também, que é um outro barato. Durante anos, você pega um paciente e vai sendo acompanhado por alguém mais experiente que vai te ensinando a fazer aquilo. Esse é o primeiro modelo que a IPA reconhece. Tem o modelo francês, que é um pouco diferente, porque ele não dá tanto peso no controle da análise do candidato. Eles dão um controle muito grande na supervisão. Mas o analista, o candidato, vamos chamar assim, ele faz análise com quem ele bem entender, no modelo que ele quiser, com quantas sessões, modelos que se combinar com essa pessoa, né? O analista. A instituição não se mete na análise da pessoa, porque eles têm essa ideia, e é uma ideia verdadeira, que a análise tem que ser um desejo, e uma instituição regulando isso sempre pode dar algum viés institucional que atrapalharia essa dupla, né? Então eles fazem isso de uma maneira mais solta, tem a parte teórica também, só que eles têm um controle muito grande na questão da supervisão. São várias supervisões. Eles falam análise de supervisão, né? O Fredidá, por exemplo, ele tem um livro que ele salienta muito, análise de supervisão. Então é uma coisa mais, jogaram mais peso nessa supervisão do que propriamente na análise. Né? E o modelo uruguaio, porque no Uruguai teve uma característica que a psicanálise apareceu muito associada à universidade. Então é parte como se fosse um curso de pós-graduação. Tem a sociedade, mas ela está sempre associada à universidade. E também a instituição não se mete na questão da análise. A pessoa busca um analista que ela bem entender. E nem tem essa necessidade de falar como que é a análise, só dizer que está em análise. Então, esses modelos, esses três modelos, a IPA reconhece como sendo modelos oficiais. Deve ter outras experiências, a IPA também é favorável a experiências de modelo, mas o importante para nós aqui brasileiros é que esse modelo do Eitingon é o modelo
que ficou e que é o mais usado por todos nós e que implica nesse que eles chamamos de tripé. Hoje nós estamos falando também da participação institucional, cada vez mais, ficou bem marcado na presidência da IPA do Bolognini, quando ele propõe, e a gente aceita, porque já estava maduro isso, que a gente também deve ter toda uma participação em grupo, porque é uma coisa que é uma expressão que eu gosto de usar, um analista sozinho, ele fica muito vulnerável à loucura, né? A loucura é uma doença, uma característica da funcionamento mental muito contagiosa, né? Eu brinco, falo que é mais contagiosa do que o coronavírus, né? E uma pessoa sozinha, ela fica muito vulnerável, né? Então, o trabalho institucional é muito importante para qualquer psicanalista, né? Esses foram os modelos, digamos assim, dentro da institucionalização que a IPA criou, né? Que é uma instituição mundial. E que esse que você está falando do quarto eixo, né, que se fala do quarto eixo, que é a relação em grupo, né, só concluindo o que você estava falando, que é fundamental, porque você também se desenvolve em grupo. Além dessa questão de você ser avisado se você ficar fora da casinha, porque de alguma forma alguém vai te sinalizar, porque está vivendo a experiência com você, mas poder viver a instituição em si e participar é fundamental. Eu penso O que nós estamos fazendo aqui hoje é isso, né, Jéssica, né? Nós estamos nos expondo, estamos abrindo como é que a gente pensa algumas coisas, obviamente dentro desse contexto. É uma maneira da gente estar também fazendo um trabalho institucional, né? Avisando sobre essas formas de formação e tudo mais, né? Então é isso que a gente tem. Eu acho importante você também sinalizar, Oswaldo, o que a IPA e os institutos prezam em relação o caráter ou a condição de alguém como critério para ser psicanalista, para vir a ser psicanalista? A pergunta é boa, porém perigosa, né, João? Por quê? Porque tem algumas coisas que são consagradas, né? Outras coisas seriam mais das minhas opiniões, mas vamos lá, vamos falar sobre isso sim, né? Bom, antes de mais nada, a pessoa tem que ter um profundo, vou chamar assim, um profundo amor para a condição humana. Tem que ter uma disponibilidade afetiva de conviver com esse bicho estranhíssimo que é o ser humano. Né? Então tem que ter um gosto disso, uma paixão mesmo de tentar entender como que as pessoas são, tem que ter porque a gente brinca assim, né? É uma DR o tempo todo. A gente vive numa DR, né? Que os casais às vezes reclamam tanto, a gente vive o tempo todo conversando sobre essas coisas subjetivas. Né? Então a pessoa tem que ter um gosto muito grande por essa questão da condição humana e da estranheza de se ser um humano. Tem que ter uma certa compaixão. Então, na verdade, há um movimento filosófico de base, que é o humanismo, né? Eu acho que a psicanálise se insere pelo menos da sua, não a psicanálise, mas os psicanalistas precisam ter esse humanismo desenvolvido, esse gosto, esse apreço pelo humano. Em sendo assim, tem que ter um gosto muito grande pela leitura, pelo trabalho interno, pelo trabalho reflexivo, né? É uma pessoa que não gosta de ler, que não gosta de pensar, de debater, de se expor, de ser corrigido, de evoluir os pensamentos, não vai se dar muito bem. Então, essas coisas são mais ou menos, né, conhecidas e, digamos, quase que são valores importantíssimos para a coisa. Agora, tem coisas um pouco mais subjetivas, que é essa ideia do amor e da aproximação muito grande com a verdade. Né? Não dá para a gente pensar num psicanalista que vá adquirir um curso, quase que eu vou chamar assim, quase que comprar uma ferramenta para trabalhar. Isso não é não é a psicanálise. E essa é uma diferença grande entre a psicanálise e as psicoterapias. A gente Eu é uma gostaria de psicanálise. falar também. Né? Nós gostaríamos que você pudesse diferenciar o que é uma psicoterapia de base analítica e a psicanálise propriamente dita. Então, também é outro assunto que tem muitos espinhos nesse caminho aí, né? A
a psicanálise ela é uma forma de psicoterapia, mas não no seu objetivo. A mudança, a qualidade de vida melhor, ela vem como consequência a um processo de conhecimento de si mesmo. E o conhecimento de si mesmo a gente não faz pensando na gente. A gente faz se relacionando com uma outra pessoa. Não tem essa coisa, eu vou para o alto da montanha para me conhecer. Não, você não vai se conhecer. Para você se conhecer, você tem que se enfrentar com outro humano. Assim como é um humano que faz um outro humano, todo mundo nasce com a potência de ser humano, mas nós não somos humanos, né, quando nascemos. Um outro humano tem que nos ensinar o que é ser um humano. Assim como o se conhecer, a gente precisa do outro para que esse outro nos ensine como que a gente é e a gente possa se refletir nessa relação, como que a gente acha, por que a gente pensa isso. É um confronto o tempo todo, confronto amoroso, obviamente, né? Não é uma disputa, mas um confronto amoroso do que quando a gente vai se expondo e vai percebendo a nossa maneira de ser, a nossa maneira de funcionar. Então, uma pessoa que procura análise, ela faz um processo de autoconhecimento baseado na relação com uma outra pessoa mais preparada, espera-se, né? E que pode ajudar a pessoa a se desenvolver. Ao se desenvolver, a pessoa pode lidar melhor com as coisas da vida. Porque há uma constatação que é importante, né? Que todo humano tem a potência de ser adulto, de ser feliz, de ter uma condição mental favorável, né? De poder se cuidar da própria vida. Ser adulto é isso, poder se cuidar, né? Por que algumas pessoas não conseguem isso? Né? Então, uma psicoterapia vai tentar corrigir uma pessoa. Um psicanalista não está preocupado em corrigir. Mas o psicanalista está preocupado em ajudar a pessoa a perceber o que impede ela de poder se desenvolver. Agora, se desenvolver para onde? Para onde ela puder ir. Para onde ela vai? A gente não tem um pensamento normatizador. Né? A gente não tem um pensamento que diz que tem um jeito certo de viver. Isso é um erro quando alguém faz isso, esse tipo de coisa. A psicoterapia não, ela está lá para isso mesmo. Ela tá, como o nome diz, a pessoa está com, sei lá, a fisioterapia, está com o braço lá torto, vai corrigir aquilo. A psicoterapia também corrige, a pessoa tem alguns defeitos, o que ela acha defeito, que está trazendo sofrimento para ela, tá? Ela vai corrigir. A análise, isso vem como consequência de um processo de que a pessoa conhecer o que leva ela a ficar torta, o que leva ela a ter aquele tipo de problema e o porquê que ela não sai daquilo, inclusive. Que muitas vezes ela poderia estar em outra condição mental, né? Então a ideia, não sei se pega tudo isso que você está perguntando, porque é uma discussão sempre muito cheia de imprecisão na nossa fala, né? Mas acho que eu consegui pegar o fundamental, né? A psicanálise é sim um processo psicoterápico, mas não como o objetivo principal. Ele é correlato ao fato da pessoa ir se desenvolvendo. E não tem, em momento algum, nenhuma ideia de normatizações, de o jeito certo de vida. Isso não, né? É que cada pessoa possa ser aquilo que ela dá conta de ser e que ela possa ser. Que ela pode vir a ser, né? Que às vezes, Isso. né, a pessoa precisa vir a ser. A análise ajuda, inclusive, a pessoa a nascer, né? Em alguns momentos. Bom, você pode falar um pouco mais sobre a formação? Como é que é essa formação nos institutos? Eu não quero também invadir a live do próximo mês, que a Maria Aparecida Sidericô de Polacchini vai falar exatamente que ela é diretora do nosso instituto aqui de Rio Preto, né? Mas só para poder dar uma entrada, né, nessa ideia da formação como um processo que é diferente de você fazer um curso. Não é um curso de psicanálise. Nós não damos um curso de psicanálise. Uma pessoa que vai fazer a formação, ela vai ter sim uma parte teórica. E a parte teórica é pesada, ela vai ter bastante estudo, né? A gente, pelo menos aí,
umas 4 horas e meia de aula presencial por semana, em grupos pequenos, com material prévio para ser lido, né? Essa é a parte que nós chamamos da teoria da psicanálise. Isso a pessoa pode fazer, se a pessoa é um autodidata, ela pode comprar os livros do Freud, ela pode dos outros autores que estão junto dele, pode ler, pode entender. Essa é a teoria da psicanálise. Essa não é a psicanálise. É uma parte dela. A psicanálise mesmo, Jô, ela só acontece no momento que a pessoa está vivendo numa relação a experiência do próprio inconsciente. E isso vai se dar na análise pessoal e vai se dar quando você está com o teu paciente, ajudando essa pessoa também a fazer esse processo. Né? E é onde aparece isso, e onde é entendido, e onde isso é teorizado, nas supervisões. Então, a gente, seguindo esse modelo do Huntington, a gente joga muito o peso na própria análise da pessoa, né? Do candidato, no caso. E o candidato ele vai fazer, então, uma análise de 4 vezes por semana, durante muitos anos, 5, 6, quantos anos. A maior parte de nós fica quase a vida inteira fazendo análise, né? Porque a gente sabe que a gente está sempre precisando disso, né? As 2 supervisões oficiais, de 2 anos cada uma, né? Com casos semanalmente sendo estudado, né? E os cursos teóricos normalmente demoram de 4, 5 anos, né? Aí com pelo menos uma tarde durante um dia, pelo menos durante a semana, sendo estudado junto ali no grupo pequeno, né? Então, basicamente é isso, né? Agora, tem essa questão, né? A parte formal é essa. Mas o fundamental, né, é essa disposição que a pessoa precisa ter para um grande processo de modificação interna. Não é que ela vai chegar lá, ela vai adquirir uma coisa e ela vai aplicar essa coisa sobre o paciente. Não é como se você faz um curso, sei lá, na medicina, que você aprende como é que faz uma cirurgia ou um procedimento estético e você vai lá e aplica. Não, a gente vai ter uma condição mental que te permite entrar em contato com uma outra mente humana, principalmente nos estratos mais primitivos dessa mente, nos estratos mais desorganizados dessa mente, e poder, a partir daí, estabelecer um relacionamento que seja verdadeiro, que seja de desenvolvimento, de respeito, de aceitação das diferenças que cada um de nós tem. Né? E isso tudo não se aprende em sala de aula, se aprende na vivência. Né? Lógico que a sala de aula também é importante, mas se aprende na vivência e no respeito, no desenvolvimento que a gente vai tendo na nossa condição mental, né? A Isso, experiência emocional com o analista, né? Isso é o que faz toda a diferença. Não é teórica, é a experiência emocional. É o que você pode viver, que te dá condições de transformar, né? De evoluir. Agora você pensa também assim, né, que é a experiência emocional, mas é uma experiência emocional mediada pelo conhecimento teórico. Porque a gente brinca muito, fala que o analista ele tem que ter uma visão binocular, né? Ele tem que estar vivendo com o paciente, a história ali, mas ele também tem que estar com o ouvido ligado, né, um olhar ligado às teorizações, ao que os antigos já falaram, ao que nossos supervisores. Porque, obviamente, você tem todo um respaldo para poder se entregar afetivamente a uma relação e, ao mesmo tempo, poder voltar e transformar aquilo em conhecimento. Né? A experiência emocional é o fundamental. Sem ela, não tem análise. Mas Né? tem que ter a condição do psicanalista bem treinado, né? No sentido da função dele, ele não pode perder a função dele, ele tem que ser humano, viver a experiência emocional, mas com essa condição tem que ter uma assimetria de funções. Isso é Sim, fundamental. Né? essa é a ideia. Tem que ficar no lugar de analista. O paciente espera isso da gente, né? Que tenha essa assimetria, como um pai e uma mãe que precisa ter a função dele assimétrica e exercer essa função, né? E não ser amigo do filho, e sim ser pai.
né? Nós temos que ser Essa, analistas dos nossos pacientes. essa é uma das falas que a gente ouve, né? Ah, o que eu falo com o analista, eu vou falar. Para que eu vou falar com o analista? Eu tenho amigos, eu vou falar com meus amigos, né? Ah, eu tenho minha turma de bar, eu vou pescar. Não tem nada a ver com o processo analítico, né? Que bom que você tem amigos, que bom que gosta de pescar. Isso tudo ajuda muito as nossas vidas, né? Mas não, o que a gente faz é uma outra história, é uma sutileza, é uma conversa, obviamente, né? É uma conversa respeitosa, num lugar especial, mas com uma sutileza, com uma tecnologia que está envolvido por trás, que vão muitos anos para a gente poder desenvolver isso e assimilar essa coisa dentro da gente, né? Então, não se iluda que é só uma conversa, não. É uma conversa que quem está do outro lado está sabendo muito bem, ou deveria estar muito bem, sabendo o que está fazendo ali, o lugar que está ocupando naquele discurso ali, né? Oswaldo, tem algumas perguntas, alguns elogios também, dizendo que você, como sempre, um grande didata na forma de apresentar, né? Eu conheço há longos anos essa sua didática, né? Que muito me agrada, com certeza. Aí, uma colega pergunta assim, como é que é o diálogo entre a psicanálise e a fenomenologia na clínica? Ela faz essa, esse Tem, tem um, caminho. tem um pessoal que se dedicou, até tem uma aproximação a partir ali, principalmente assim com os franceses, mais especificamente Merleau-Ponty, né? A fenomenologia, bom, e tem assim, tem tanto da psicanálise com a fenomenologia, com a fenomenologia com a psicanálise, tem uma aproximação teórica, tudo. Na clínica, eu acho que quem se beneficia mais é um tipo de grupo de teóricos, né, mais baseado no Lacan, esse ambiente francês mesmo, né. A fenomenologia, ela não nos diz uma parte só a respeito, uma parte dela, porque a gente vai estar o tempo todo recebendo as impressões dos fenômenos que vão acontecendo através do sensorial. E a partir daí, a gente vai fazer todo o processo de acomodação daquela pressão que vem afetivamente, que é aquilo que nos impressiona, e os processos que a gente vai poder desenvolver dentro da nossa mente até chegar a pensamento, né? Então, assim, eu não saberia te dizer como anda esse diálogo. É engraçado, já lá no Peru também, no congresso lá, me perguntaram essa mesma coisa. Não sei porque as pessoas acham que eu saberia alguma coisa disso, né? 2 vezes lá no Peru e agora estão me perguntando mesmo. Mas, assim, com todo respeito à fenomenologia, eu não tenho essa condição e acho que dentro da psicanálise, nesse caminho da IPA, acho que pouca gente trabalha levando em conta a fenomenologia. Então, Oswaldo, outra questão é se as formações de psicanálise tem alguém que fica ali fiscalizando, né? Foi a pergunta que foi passada. Se há Não. alguém que fiscaliza as formações de Ah, você psicanálise. fiscaliza as formações? Não, É, assim, não no sentido do fiscalizar, né? Mas, por exemplo, a IPA, né, através de Londres, né, que é onde está a sede da IPA, né, desde 38, quando mudou, o Freud mudou para lá, né, 36, na verdade, a, o Ernest Jones presidindo a IPA lá em Londres, né, e de lá é a sede nossa, né? Cada grupo, por exemplo, Rio Preto nós pleiteamos junto à IPA, nós tínhamos um grupo, cumprimos os requisitos formais, legais, para poder fazer formação aqui em Rio Preto. Nós pedimos, então, para eles concordaram, só que tem 2 pessoas que representam a IPA aqui junto a nós. A maior parte de nós somos membros da IPA já. Só os candidatos aqui não são membros da IPA ainda. Só depois que passa, depois que termina o instituto, é que pode ser membro da IPA, né? Então nós temos aqui, no caso de Rio Preto, 2 que a gente chama de sponsors, são patrocinadoras, meio madrinhas, né? No caso nosso é uma do Rio de Janeiro, a Sônia Eva, e a Viviane Musrak, que é de Porto Alegre. Elas
vinham para cá, né, regularmente para nos acompanhar. Agora com a pandemia a gente faz via Zoom, né? E vai um acompanhando. A IPA tem um rigor muito grande em relação aos institutos. A formação individual é bom entender assim. Lógico que a pessoa que faz um curso teórico, então um professor. Esse professor vai atribuir uma nota ao final, né? O supervisor, depois que a pessoa faz o seminário dela, a supervisão, ela passa os 2 anos estudando com aquela mesma pessoa, que a pessoa emite um parecer também. Olha, a pessoa aprendeu, tá legal, tá, né, pode ir para frente, né? Um analista de data, ele jamais faz algum comentário em relação ao seu paciente. Não só não faz, como o resto da vida, jamais, mesmo quando acaba a análise, a pessoa passa a ser analista, depois um dia vem, até ser didata, aquele didata que foi analista dele, não pode fazer nenhum tipo de comentário sobre aquela pessoa em reuniões científicas. Então, assim, a análise fica totalmente protegida, né, de qualquer tipo de critério de controle. A instituição não quer, a instituição só quer saber, está em análise? Pronto. Né? Então não tem essa fiscalização da análise. E tem esses processos de aprendizado que são avaliados. E o próprio Instituto é avaliado pela IPA constantemente, até a gente ter uma maturidade, até nós temos 2 turmas formadas, aí a IPA entende que a gente está pronto para tocarmos sozinho. Mas mesmo assim, na IPA tem lá uma comissão de ensino, que fica olhando os institutos do mundo todo para ver se o pessoal está seguindo os parâmetros, está fazendo a coisa direito, está tendo problemas éticos. Tem vários comitês, né, as comissões de ética em vários níveis, né? Então o controle que tem, a vigilância, é essa vigilância da instituição. Se a instituição está sendo coerente e correta na aplicação dos princípios da IPA, né? Sim, e essa forma que a instituição avalia nos trabalhos é rigoroso no seguinte sentido, porque vai se observando a condição da pessoa ter a escuta analítica. Isso aparece nos trabalhos, né? A análise é algo muito pessoal, mas a instituição, ela tem que avaliar esse aspecto, né? A partir da supervisão e das bancas examinadoras de cada trabalho apresentado, né? Sim. É aí que, às vezes, a pessoa até precisa pedir para rever de novo, né? E volta a pensar, fica mais um tempo em outros, né, cursos, até retomar e apresentar novamente. Tem todo um Até entender cuidado, bem, né? É. né? Até entender bem o que é esse tal do objeto psicanalítico, como trabalha com ele, né? Precisa entender isso, né? Precisa ter isso bem automatizado, bem dado para ela mesma, né? Existem várias perguntas aí, eu quero agradecer a presença de todos. Algumas nós não vamos poder responder agora, né? Tem uma pessoa que pergunta aqui, ó, mas existem muitas formações de psicanalistas. Como saber se são sérias, né? De fato, algumas se apresentam como formadores de psicanalistas, mas nós até estamos fazendo esse trabalho para mostrar quem somos, né? Pela IPA, quem somos e qual é o tipo de trabalho e todo o desenvolvimento de um psicanalista durante a formação, né? E todos os critérios. No próximo mês, como o Oswaldo já anunciou, vamos ter a presença da nossa diretora do Instituto, aqui do GEP, que vai, se você puder participar, se vocês puderem, nós vamos ter o prazer de ouvi-la também para esclarecer mais sobre esse tema, né? E, Oswaldo, eu gostaria que você pudesse finalizar, né? Quer falar alguma coisa?
Acho que eu queria falar só uma coisinha assim, né? Que essa pergunta é muito importante mesmo, né? Porque como a gente sabe, né? Olha, a formação que nós damos, que a Sociedade de Ribeirão, de Campinas, de São Paulo e outras, né, 18 no Brasil, a gente sabe que tem essa chancela dos 110 anos da IPA. Né? Então a gente sabe do que a gente está falando, a gente sabe o que está fazendo. A gente ouve de vez em quando histórias assim que em 6 meses, uma vez por mês, a pessoa vai lá, faz um curso teórico e se torna psicanalista. Não se torna psicanalista. Não tem jeito, gente. Não tem jeito. Né? Isso então, tomem cuidado com essas coisas. É um território que não permite facilitações. Né? A mente humana é de uma sutileza e de uma vulnerabilidade que não dá para a gente fazer uma coisa meio sem respaldo, achando que a gente vai lá e vai ser legal. Né? Que eu tenho boa vontade, sou uma pessoa boa. Isso não é suficiente. Sem isso, obviamente, não dá. Mas só isso não é suficiente. Então, você tenta se informar. Uma formação de um psicanalista não é uma coisa que você faz, vou fazer um curso. Não é assim. Então se envolve, procura as pessoas. Tem outras formas de formação, tem outros grupos também, dissidentes da própria IPA, que são sérios, sim, é verdade. Tem muita gente boa e muita gente que funciona dentro de... A IPA teve vários rachas, e tem rachas teóricos, rachas políticos, a maior parte das vezes, né? Porque são instituições, e as instituições têm problemas mesmo, né? Então tem gente séria também por aí, mas a gente sabe falar bem, né, Jô, do que nós vivemos, né, esses quase 40 anos vivendo em torno dessa instituição, né, e do que nós estamos tentando fazer aqui em Rio Preto e região, né, nesse padrão de qualidade, nesse respeito, né, e a gente espera que as pessoas possam diferenciar isso, né. Perguntem, né, perguntem mais no privado, né, inicie, mesmo que seja não ainda na intenção de fazer uma formação, inicie uma análise, né? Veja se isso te faz sentido mesmo. Né? Mas eu queria também agradecer, né? Mais uma vez estamos aqui juntos, né, Ju? Muito Quase obrigada. 40 anos também. Muito importante a sua fala, como sempre, né? Ela é sempre enriquecedora e dentro do nosso projeto foi muito importante porque justamente esse é o nosso objetivo, ajudar as pessoas a conhecerem o que é a psicanálise, né? E como ela se dá e como é possível uma pessoa se beneficiar com essa condição de um psicanalista. Eu quero agradecer também a minha comissão, né, que é a Cláudia Dalu e a Ana Maria Benedetti, minhas colegas companheiras, que estamos juntas nesse projeto. Né? E, mais uma vez, muito obrigada a todos presentes. Até o próximo mês. Até o Boa próximo noite mês. para vocês. Boa Obrigada, noite. Zé. Boa noite, Ju. Até mais. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Tchau.